Essa aula é a continuação da aula de ontem, sobre literatura infantil. Foi parte 1 ontem e hoje a gente tem a parte 2, tá bom? Vamos iniciar orando ao Senhor? Pai, muito obrigada por esse tempo que o Senhor está nos dando aqui. Muito obrigada, Senhor, por ser o nosso sustento, a rocha. Muito obrigada porque em Ti nós estamos firmados e não somos abalados. Louvado seja o nome do Senhor por todo o renovo, por toda a promessa que se cumpre no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, e porque nós temos essa certeza de pertencimento, essa segurança em Ti. Obrigado por essa casa que trabalha e investe na formação de vidas, vidas que o Senhor tem usado para a glória do Senhor na expansão do Teu reino. Nós entregamos esse tempo ao Senhor, pedimos a Tua misericórdia e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, nós tivemos uma primeira aula ontem sobre a literatura infantil, e aí a gente respondeu algumas perguntas na aula passada. Como escolher um bom livro para crianças? Quando eu devo ler para a criança? Quando eu devo deixar a criança ler? Quando a criança deve ler sozinha? Ou eu compartilho a leitura com a criança? Quais as maiores dificuldades para a instalação do hábito da leitura? Benefícios desse hábito? Como equilibrar a leitura da Bíblia com livros, com outras literaturas, né? Seculares, infantis? Devo oferecer somente literaturas cristãs para as crianças, não é? Há crianças que têm o gosto para a leitura de maneira de nascença, elas gostam dos livros, e há crianças que têm dificuldade, aversão, que não gostam de ler. Então, qual é a abordagem que eu devo ter com uma criança e outra, não é? E hoje a gente vai responder as duas últimas perguntas que faltaram e dar sequência ao conteúdo da aula. A primeira das duas que faltaram, né? Quais são as opções de fonte que a gente tem para quem deseja investir na instalação do hábito da leitura, mas essa pessoa tem poucos recursos? Então, eu fui atrás de algumas respostas de famílias que têm o hábito de leitura, e eu descobri, gente, que existem sebos até online, não é hoje, eu não sabia. Né? Você tem os sebos, que é uma opção barata para você adquirir livros. Tem os físicos, né, de loja física, as bancas, nas feiras, as lojas mesmo. E tem também os sebos online. A outra maneira, dica boa que eu achei também demais, é que algumas famílias fazem uma previsão de orçamento anual, incluindo todo mês um valor para se investir em livros. Então, a família que valoriza o hábito da leitura e quer isso para sua casa, até no orçamento financeiro, na previsão de gastos, de custos, de investimentos, ela inclui uma porcentagem para aquisição de livros. Tem família que eu soube, né, que eles tiram todo mês R$ 50 para fazer a aquisição de novos livros. Existe também a compra combinada. Como eu falei na aula passada, existem grupos de WhatsApp de famílias leitoras. E essas famílias, elas, tipo assim, querem comprar uma série de livros, não é? Aquela coleção. Então, elas fazem um combinado. Você compra tal, 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 eu compro tal, 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 e aí a gente lê e troca. Quando você terminar, passa para cá, quando eu terminar, eu passo para aí. Então, é também uma maneira econômica para quem tem poucos recursos, mas quer investir nessa jornada literária, fazer os combinados de compra e troca com famílias leitoras. E, por último, que é uma opção muito em conta, talvez a mais tecnológica e atual delas, que é o Kindle, né? Mas existe uma recomendação da pediatria que Kindle não deixa de ser tela. Apesar de ser livro, não é? É livro na tela. Então, existe uma limitação de tempo e existe uma limitação de idade também. É recomendado acima de 10, 11 anos de idade o uso do Kindle, de preferência acima de 13 anos de idade, que também é a idade regulamentada pela lei para uso de redes sociais. Então, essas são algumas dicas de
como investir em livros quando se tem pouco recursos. A última pergunta da nossa aula, que não deu tempo da gente fazer na aula passada, é o papel da igreja e o papel da família no incentivo à leitura. Bom, a família deve incentivar a leitura prioritariamente da Bíblia, a família cristã no caso, sem deixar de oferecer os outros livros. Aí vem a recomendação dos clássicos, né? Por aquelas questões todas que a gente abordou. E aí, a igreja, ela deve oferecer os livros bíblicos, que não é, né, a Bíblia em primeiro lugar, mas também tem os livros de histórias bíblicas, que é diferente da Bíblia. A Bíblia a gente tem ali de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia de o livro, desculpem, o livro de histórias bíblicas, ele é assim, ó, né? Ele vem aqui com 5, 6, 10 histórias bíblicas selecionadas para crianças. Então, não é a Bíblia, mas é um livro de histórias bíblicas. E aí a gente vai ter a ilustração. Lembra que eu falei com vocês que é importante a gente. Deixa eu tirar esse efeito aqui. Quando eu falo que a gente precisa escolher uma boa ilustração. Estou no quarto dos meus meninos pequenos, dos gêmeos. Então, olha só, esse livro, além de ele ter a história bíblica ilustrada, a ilustração vem no 3D, tá vendo? Ó? Então, à medida que a gente passa a página, algumas imagens saltam, não é, para fora do livro. Elas ficam em alto relevo. Então, esse livro é indicado para uma criança pequena, olha, pouco texto e imagem de qualidade. Aí, além de lermos com a criança, ou para a criança, ou com a criança, a parte do texto, nós também podemos interagir com as imagens, fazer uma releitura da história a partir das imagens, uma recontagem da história. Oi, boa noite, a partir da imagem, da ilustração, né? Então, a gente pega aqui, olha, e pode recontar a história só usando a ilustração, que é uma ilustração de boa qualidade. Agora, na igreja, é bom que a gente tenha esses livros. Olha, esse livro aqui é só de uma história, da ovelha perdida, né? Então, aqui a gente tem a história da ovelha perdida, olha. E esse aqui é um livro que a gente chama de livro de abas, né? Que você tem sempre uma imagem escondida, olha. Quando você abre a aba, você vai contando a história para a criança. Essa aba abre para baixo. Então, tem sempre o fator surpresa. A criança fica sempre presa aqui, olha, conectada, né? É a história da ovelha perdida. É claro que a Bíblia não tem muita coisa aqui que é do autor, não é? Apareceu um urso, ficou presa, né? E essas coisas, elas não estão na Bíblia. Então, o autor dá asas à sua imaginação. Mas a essência é a parábola da ovelha perdida que Jesus contou, não é? Que ela é encontrada. Então, esse é um livro de uma história só, diferente daquele que são histórias bíblicas. E a gente tem a Bíblia, né? Outra coisa bem legal da gente ter na igreja, que gera um momento assim de interação com as crianças, são as caixinhas de versículo. A gente pode incentivar a memorização, a gente pode incentivar encenação, a gente pode incentivar com os maiores, por exemplo, como se fosse um jogo de imagem e ação, não é? E aí o grupo que acerta faz a leitura. Então é aquela antiga caixinha de promessas, mas essa aqui ela se chama nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fala comigo, Deus, é o nome da caixinha. Então, aqui não tem só promessas, também tem exortações, tem uma série de versículos. É uma coisa legal da gente trabalhar também na igreja, especialmente com os maiores. Né? Terminou a ministração da história bíblica, do estudo bíblico, você continua investindo na leitura, você continua investindo na palavra, só que aí de uma forma dinâmica, não é? Eu tenho duas caixinhas aqui em casa, que eu uso muito na hora do almoço, que é essa ali, fala Deus, e essa bença pai, bença mãe, que são versículos bíblicos sobre família, não é? Sobre relacionamentos. Então, eu uso essas caixinhas em casa para incentivar uma leitura
A gente costuma usar essa na hora do almoço. A gente usa devocional de manhã e à noite a gente faz a leitura da Bíblia em família, na ordem cronológica. A gente procura ler a Bíblia em um ano, né? Mas com os meninos pequenos, a gente lê uma quantidade menor de versículos, né? O tanto que eles dão conta. E eles já gostam de ler também, então a gente lê, eles leem, vai fazendo aquela roda de leitura, né? É bem legal. No berçário, a gente pode usar bastante esses livros, né, no berçário da igreja no maternal, que a gente chama de livro de banho, o livro de tecido, tá? Ele não tem, geralmente, ponta fina, ele não é folha que corta o dedo quando passa. Já viu aqueles cortezinhos de papel como dói, não é? Então, esses livros são mais apropriados para os bebês, livro de tecido, livro de feltro e esses plásticos para banho. Esse aqui se chama Gildo e os Amigos no Jardim, de Silvana Rando. Ele é um livro de rima, tá? É um livro de muito mais imagens. Vocês veem, ele tem 2 frases só a cada 2 páginas, tá? E é um livro sobre amizade. Então, a gente usa esse livro com o bebê. E é interessante que quando a gente termina o livro, o bebê fala assim, de novo. Aí você lê o mesmo livro de novo. De novo! Porque, lembra que eu falei na aula de ontem? A criança pequena, ela tá apegada à repetição. Esse aqui já é um livro para sala de 3 e 4 anos, 5 no máximo, não é? Ó? É um livro de animais, já tem um movimento, uma interação. Vendo, ó, cada página que a gente passa, o porquinho tá em outra cena, mas o olhão dele tá aqui, ó, né? Então, esse aqui é um livro que fala sobre autoestima. E aí fala que o porquinho do rabo enroladinho era diferente dos outros, mas a mamãe deu um nome carinhoso para ele, como deu para os outros. E a mamãe amava todos iguais, independente dele ser do rabinho diferente. O rabinho de todo mundo era mais retinho, dele era enroladinho, né? E aí ele faz barulhinho, né? Tem um olhão, a criança consegue interagir com o livro. Então, assim, a gente volta naquela máxima de que o livro, ele é um momento prazeroso. E se a gente ensina isso desde a infância, se a gente consegue fazer com que uma criança veja o livro de forma prazerosa e tenha isso inserido no seu dia a dia como um hábito de repetição, uma rotina, quando ela chegar na fase adulta, né, aí eu tenho um filho adolescente, vai fazer 15 anos esse mês. Aí eu fui ali na escrivaninha dele agora e peguei, olha. Então, esse aqui é a coleção que ele está lendo agora. Ele lê livros de dia, quando ele já termina a tarefa da escola, estudar para a prova, essas coisas. Ele lê a Bíblia à noite, que é o horário que ele gosta de ler. Ele lê, faz o devocional da família com a gente. Depois ele entra no quarto dele e esse ano ele fez um propósito, né? Que ele lê Provérbios o ano inteiro. Então, por exemplo, hoje é dia 26, ele vai ler Provérbios 26. Amanhã, 27, ele vai ler Provérbios 27. E já é a 11ª vez do um ano que ele está lendo Provérbios, né? Então, um hábito instalado. E aí a gente tem o devocional da família, da leitura cronológica, ele participa com a gente, mas ele fez esse propósito para ele, de um ano ler Provérbios. Dia 1º, Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2, né? E tem sido muito legal. Nos 6 primeiros meses do ano eu fiz com ele, e agora, no segundo semestre, eu peguei outro desafio e ele continuou com o desafio de provérbios. Mas esse aqui, olha, é um prazer, sabe? É um prazer. Então, ele está lendo aquela coleção de 6 volumes de George Orwell. Foi um livro que o pastor de jovens recomendou. A gente também pegou recomendações de outras famílias leitoras. Então, assim, ele fez 14 anos, ganhou o primeiro celular dele com 14 anos. Ele usa o WhatsApp, não quer usar Instagram, não quer usar Facebook, nem Twitter. E eu estou dando glória a Deus por isso, né? Mas ele quis ler sobre. Como esses livros falam muito sobre controle de mídia digital, de rede social, foi algo que ele se interessou. E lendo os livros, ele quis ainda menos ter uma rede social, além do WhatsApp, né? Para conversar mesmo. Então, assim, a leitura, ela abre horizontes, ela traz conhecimento, traz amadurecimento.
Talvez se eu tivesse falado para ele assim: "Você está proibido de ter TikTok", talvez ele ia ficar, instigado mais a ter, né. Mas ele lendo esses livros aqui, que foi uma recomendação, ele já viu que ele não quer ser mais um dominado pela rede social. E aí ele não interessou mesmo, né. Eu acho que ele está terminando, faltam 2 para ele terminar, são 6 livros, né. Esse aqui é de escrivaninha dele ali, tá na mesinha do quarto dele. De vez em quando eu vejo ele sentado ali na sala, na mesa, lendo o livro dele. Mas é uma coisa que a gente vem desde sempre, não é, nutrindo, semeando, insistindo, repetindo, nem sempre ele quis, nem sempre ele gostou, nem sempre ele escolheu o que ler, muitas vezes a gente escolheu para ele, falou: "Não, agora você vai ler esse", não é? Mas é o papel de quem quer educar, quem quer formar. Então é papel da igreja e é papel da família. Primeiro da família e também da igreja, não é. Então, muitas vezes a gente terminou a atividade da igreja e a gente não faz mais nada com a criança, dá um brinquedo para ela brincar ou dá um tempo livre para ela brincar, e nem sequer tem uma caixa de livros, uma cesta de livros na sala para oferecer, que é algo que a gente pode programar na rotina e também deixar como uma atividade prazerosa do tempo livre, né. Então, fica aí esse reforço mesmo, não é, de orientação, porque muitas vezes a gente mesmo se esquece do livro, quando ele não faz parte da rotina das famílias. E a criança, ela é muito aberta para a aquisição de hábitos, né, ela está muito moldável. Então a criança sabe que tem a hora de dormir, que tem a hora de comer e que tem a hora de ler. É uma coisa legal para a gente levar para reunião de pais, tá? É bem legal mesmo. Então, a gente falou sobre o benefício da leitura, saúde mental, desenvolvimento de habilidades, qualidade de vida. A gente falou que precisa começar aos pouquinhos e aumentando a dose, não é, do tempo de leitura. A gente falou sobre oferecer um padrão correto. A criança aprendeu a ler, ah, não, agora lê sozinha. Não, eu também leio para ela, porque ela vai se espelhar em mim. Pontuação, dicção, entonação, expressão vocal, expressão facial, ela observa e imita, né. E hoje, então, a gente vai entrar, como introdução da segunda aula, na posição dos teóricos. Quando a gente estuda pedagogia, quando a gente estuda letras, quando a gente estuda esses cursos da educação, a gente percebe que a gente tem teóricos que são referenciais, não é, Vygotsky, Piaget, principalmente esses 2. E aí eu fui buscar o que esses teóricos referenciais, o que eles falam sobre a literatura infantil. E eu achei algumas coisas além daquelas que eu já tinha trago na aula passada. A primeira coisa que eles dizem é que ela é uma ferramenta que contribui para o desenvolvimento intelectual. Então, ela vai desenvolver a criança nas suas múltiplas inteligências. O desenvolvimento intelectual da criança é aquilo que vai dar o desempenho escolar dela, na aprendizagem dela ali. A segunda coisa é o desenvolvimento da personalidade. Olha que legal. Eu ainda não tinha lido sobre isso, aí eu fui me aprofundar, não é? Eles falam que a criança, ela começa a se ver nos padrões dos relacionamentos, do bem, do mal, do certo, do errado, o que ela escolheria, o que ela faria, qual personagem ela se veria nele. E com isso a criança vai desenvolvendo a sua identidade, a sua personalidade. Terceiro, o livro aqui é visto, o ato da leitura de um livro infantil é visto como algo que satisfaz necessidades, de acordo com esses teóricos referenciais. Incrível isso, porque se a gente para pensar, a criança não gosta do ócio. A criança quer sempre estar em movimento, mesmo quando ela está descansando, se ela não estiver dormindo, às vezes ela está mexendo com a mãozinha, às vezes ela está vendo um desenho, às vezes ela está ouvindo uma música, mas parada, olhando para o teto, não é? A criança não tem esse perfil. Então a gente vê aqui que o livro ele vem para satisfazer uma necessidade. A criança pode desenvolver essa atividade prazerosa e isso traz para elas a sensação de estar saciada, de felicidade, de prazer. E por último, aumenta a capacidade crítica da criança.
Gente, é impressionante como hoje a gente tem adolescentes, até jovens, não é? A gente já viu isso assim, causa de suicídio. Alguém me criticou na rede social, eu não tive tantas curtidas, falaram isso de mim, o negócio reverberou negativamente. A pessoa entra em crise e até tira sua própria vida. Tanto desgosto. Isso é falta de capacidade de senso crítico. Olha a profundidade e o alcance poderoso do hábito da leitura. Desenvolve o potencial de crítica na criança, capacidade que a criança tem de criticar a vida, de fazer análises, não é? E da criança saber, não, isso não sou eu. Não, isso sou eu. Então, é algo incrível que a gente realmente não pode abrir mão disso. Agora, que a gente falou um pouquinho dos referenciais teóricos, eu vou trazer o posicionamento da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Toda escola, toda instituição de ensino tem que seguir a BNCC, não é? É a nossa lei. E aí, o que que a BNCC fala sobre a literatura infantil? Ela fala que a literatura infantil estimula a escuta ativa. Eu também não tinha lido isso antes de pesquisar a BNCC. Então, olha, que ponto de vista interessante, não é? Quantas crianças hoje param para ouvir os seus pais? Param para ouvir o pastor? Param para ouvir o professor? Tá tudo tão acelerado, não é? Que é difícil a criança sentar e parar para ouvir. A leitura, ela estimula a escuta e não é uma escuta passiva, é uma escuta ativa. Ou seja, uma criança que, enquanto escuta, o imaginário trabalha, o crítico trabalha, a memória trabalha, as conexões neurais acontecem, aquela coisa de categorizar as coisas, não é? É um livro de animais, ela coloca lá no léxico da categoria dos animais. É um livro de números no léxico. E aí nós temos então essa escuta ativa trabalhada e desenvolvida. Excelente esse ponto de vista da BNCC. Outro ponto de vista da BNCC é que a leitura de livros infantis para criança ou com a criança, ela desenvolve o reconto da história. Então, a gente já ouviram falar que os crentes são os melhores a apresentar trabalho na faculdade? Não é? Porque a gente tem isso estimulado na escola bíblica dominical, potencial de liderança, né? Essa aprendizagem ativa. E o reconto da história faz parte disso. A criança fica habilitada a recontar uma história que ela ouviu. E isso é uma habilidade para a vida. Terceiro, interação social. Então, a criança tem ganho na interação social, a criança que lê, porque ela vê os padrões de relacionamento nos livros. Ela vê amigos, ela vê família, ela vê hierarquias de autoridade, professor, polícia, bombeiro, não é? Então, a criança tem a sua interação social estimulada. Quarto, incentiva a expressão oral. É claro que a criança que lê e que escuta a leitura de livros, ela conversa melhor, ela é mais comunicativa, ela tem mais vocabulário, ela tem referência de dicção, de entonação, de pausa, de velocidade de fala. Então, a criança tem mais desenvolvimento de expressões. E, por último, a criação de narrativas. E eu me lembro muito de uma história de um sobrinho que chegou na casa de uma pessoa e a pessoa é colecionadora de coisas antigas. E aí ele começou, tinha uns 5, 6 aninhos, começou a ficar encantado com aquilo tudo de antiguidades e foi falando dos livros, dos nomes da cidade, dos livros, muito inteligente, né? Já com o hábito de leitura instalado, fez uma conexão do livro com aquela casa e criou uma narrativa. Aqui parece a cidade tal, aqui é a casa do fulano de tal, esse canto aqui é a casa do fulano de tal. E ele viajou naquela casa que ele estava visitando, porque os objetos antigos fizeram essa coisa de remeter para esse outro conteúdo, para esse outro universo, graças ao hábito da leitura. Então, é a criação de narrativas, né? Criação de conteúdo. Muito legal
o posicionamento da BNCC. Bom, finalizamos a nossa introdução da aula de hoje e para o desenvolvimento, eu trouxe aqui etapas de produção de literatura infantil, tá? Quando a gente vai produzir uma literatura infantil, né, que vocês hoje estão estudando sobre tudo sobre o livro infantil. Se devo ler, se não devo ler, como devo ler, quando devo ler, não é? Aonde que eu busco as fontes, as referências, mas também, quem sabe, vocês podem ser produtores de literatura infantil. O que que a gente precisa observar para criar um livro infantil? Primeira coisa que a gente tem que ter é um enredo. E esse enredo, ele é um enredo original, inédito, ou ele é um reconto, não é? Como eu mostrei para vocês aqui, ó, esse aqui é um livro original, O Porquinho do Rabinho Enrolado. Mas esse aqui é um reconto, Ovelha Perdida, segundo Juliette David, né? Que ela recontou a parábola de Jesus, que está registrada na Bíblia. Então, a gente pega esse enredo e a gente organiza para qual público-alvo a gente quer direcionar. Se é uma criança pequena, eu posso usar rimas e necessariamente eu preciso de frases curtas, parágrafos curtos, palavras simples que eu não tenho que ficar parando e explicar a cada vez que eu ler uma página para criança o que que aquilo significa. Então, para qual idade é recomendada a minha história? Então, eu preciso me concentrar nos dados de interesse. Então, há uma pesquisa, há uma preocupação sobre esse campo que eu quero atingir. Quando eu vou escrever para uma criança maior, eu posso me preocupar menos com as palavras simples, eu posso incrementar nas palavras, eu posso fazer parágrafos mais longos, não é? Eu posso até mesmo criar nomes diferentes para os personagens, porque a criança maior ela tem a capacidade de fazer essa conexão, mas a criança pequena não. Às vezes a gente até evita de falar nomes, por exemplo, Zípora, ela era esposa de Moisés. Acertei, gente? Me veio um nome difícil aqui à mente. Então, às vezes, a gente, numa literatura para criança pequena, eu não vou falar Zípora, eu vou falar a esposa de Moisés. Quando ela for maiorzinha, eu posso colocar Zípora, não é? Mas se eu quero fazer, eu posso colocar, mas não convém, se é para uma criança pequenininha. Acontece que a criança tem uma capacidade de esponja, de absorver tudo, não é? Então, se a criança tem o hábito da leitura, ela rapidamente vai sair daquele livrinho e vai pular para um livrinho mais elaborado. E lá ela já vai ter o nome da Zípora. E aí ela já vai fazer a conexão. Então, há um tempo para cada coisa, já diz a Bíblia. Quando a gente quer que um livro faça sucesso, a preocupação maior da gente é com o enredo. Princípio, meio e fim. Claros, objetivos e de acordo com a faixa etária. Aí, de acordo com a faixa etária, eu vou olhar tamanho do meu texto e tipo de vocabulário, tá? Se a criança é pequenininha, se eu estou escrevendo uma literatura infantil para uma criança pequenininha, eu quero uma boa ilustração. Aí, ou eu vou buscar um traço original de um ilustrador, de um desenhista, ou eu vou buscar alguma coisa gratuita na internet, que a gente tem arquivos de imagens digitais gratuitos. O FreePic é um, o Canva é outro, não é? Hoje, com a inteligência artificial, a gente pode criar as nossas próprias imagens também com a inteligência artificial. Tem vários aplicativos de IA gratuitos. E aí você até pode fazer adaptações de conteúdo com a inteligência artificial. Por exemplo, você coloca o seu texto em forma de imagem no aplicativo da inteligência artificial e fala: quero adaptação desse texto para uma criança autista de 7 anos. A inteligência artificial vai te devolver esse texto com as alterações, com as sugestões de alteração para a criança autista de 7 anos. Então, há muita ferramenta digital hoje disponível para a gente fazer a coisa bem feitinha, não é? Depois que você tem o enredo e se preocupou com a parte de ilustração, você vai procurar alguém para revisar. Existe um profissional de revisão de texto, não pode ser você mesmo.
tem que ser outra pessoa, com outro olhar, porque é uma segunda pessoa que vai ler seu livro de forma crítica, mas também corrigindo gramática, sugerindo colocações, não é? E isso é um trabalho minucioso, delicado mesmo. Tem que ser uma pessoa criteriosa, com pontuação, sabe? Porque isso envolve a qualidade do trabalho que você está produzindo. Depois que o seu texto e a sua ilustração passaram por revisão, ai, Flávia, mas o profissional da revisão também vai alterar a minha ilustração? Não, ele pode te sugestionar. Olha, esse texto ficou muito legal, tal, podia incluir isso na ilustração, podia tirar isso da ilustração, tá? Mas a profissão dele é com o texto, revisar o texto. A ilustração, eles ajudam como um plus, uma gratuidade às vezes. E a gente tem agora o trabalho da diagramação, que é outro profissional, tá? Esse outro profissional vai pegar o seu texto revisado, as suas imagens selecionadas, e aí ele vai fazer um trabalho de diagramação, que é dispor as coisas nas páginas, colocar um fundo, colocar uma margem, escolher a melhor fonte, o tamanho dessa fonte, se vai ficar para o cantinho, se vai ficar para o meio. E esse padrão se repete na obra, sabe? É muito legal quando a gente pega um livro e você percebe a qualidade da diagramação, que aquilo ali fica familiar para você. Quando você abre uma página diferente um pouquinho, tipo o texto não está centralizado, está para a margem, causa uma estranheza imediata. Então, o papel do diagramador é trazer essa familiaridade, de você estar completamente relacionado com aquela obra e familiar a ela, não é? Então, quando a gente não tem um bom diagramador, a gente toda hora desvincula, quebra o relacionamento com aquele livro. Porque o texto uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está com uma fonte, uma hora está com outra, uma hora é grande, uma hora é pequena, uma hora é itálico, outra hora é negrito. Então, assim, padrão. Quem tem esse cuidado, esse olhar, é a pessoa profissional da diagramação. Depois que a gente passou por essa fase, a gente procura uma impressão gráfica. Você pode fazer uma impressão gráfica de forma autônoma? Pode, mas geralmente são as editoras que fazem impressão. Por quê? Por causa do custo, né? Então a editora fecha pacotes e aí vai lá imprimir não sei quantas mil obras e a gráfica faz um preço menor. Às vezes é até difícil você conseguir vaga numa gráfica quando você chega lá, quero imprimir meu livro de 40 páginas. Você fica na fila, ó, e custa muito mais caro. A editora, ela tem aquela quantidade, já tem um acordo com a gráfica, então quando ela pega o seu livro e envia para ser impresso, as coisas acontecem mais rápidas e financeiramente também vale mais a pena, tá? A gente tem muitas gráficas na nossa denominação batista, tem convenções estaduais que têm sua própria gráfica. A União Feminina Missionária Batista do Brasil tem os seus contatos com gráficas, não é? Que fazem impressão gráfica. A Junta de Missões. E aí a gente tem essas oportunidades também de firmar parcerias com editoras. Tem as editoras famosas também, que são interdenominacionais, né? Nova Vida e etc e tal. Depois que a gente então tem a nossa obra impressa pela gráfica, a gente passa para a venda. A venda hoje ela é muito feita através das estradas digitais, não é? A Amazon, lojas americanas, os sites, os blogs, o Instagram. Então, hoje muito mais se vende digitalmente em lojas virtuais do que em lojas físicas. Mas é importante também quando tem, por exemplo, uma convenção do seu estado, da associação, quando tem um congresso na sua igreja, você coloca lá a mesa e expõe os seus livros também, porque o fato da pessoa ver o seu livro também vai causando uma propaganda, não é? Quando ela viu uma vez, não comprou, viu duas vezes, na terceira ela vai comprar. Olha esse livro de novo, né? Então é importante também a gente estar sempre divulgando digital e fisicamente, em todas as oportunidades que a gente quer, porque isso é a venda do produto. Se você não vende o produto, você fica com o capital de giro empacado, parado, né?
e é difícil você dar continuidade na sua produção literária. E aí, gente, abre um parênteses aí. Não, deixa eu falar o último item, aí depois eu abro parênteses. O último item é a distribuição, tá? Depois que você imprimiu e colocou para vender, aí você fez o processo da venda, você ainda precisa de uma distribuidora para fazer o seu livro chegar até quem comprou, né? No caso, se você vai vender fisicamente, o caminhão precisa levar, ou o carro precisa botar sua caixa de livro e levar para aquele lugar. É a distribuição. Às vezes você vai fazer isso através de uma livraria, às vezes você vai fazer isso através da convenção. E se for através de um site, não é? Você vai precisar de uma distribuidora para fazer seu livro sair da sua mão, da sua casa, da sua loja e chegar na mão de quem comprou. Então, essas são as etapas. Agora sim, vamos abrir o parêntese. Eu vejo muito as pessoas distribuindo material gratuito na internet. E eu acho isso fantástico. Acho tão fantástico que eu me ofereci para ser voluntária na Convenção Batista Mineira, fazendo a administração de um grupo de WhatsApp com mais de 800 líderes de ministério com crianças, são mais de 800 pessoas. Tudo que eu recebo que é gratuito e bom, eu coloco nesse grupo. Tudo. E tem muita coisa gratuita boa, né? Mas de vez em quando, eu, que estou em grupos assim também, de âmbito nacional, eu recebo material e eu vou lá e falo assim, gente, essa editora não permite a distribuição gratuita das suas revistas. Esse material é material vendido. E a pessoa fica chateada comigo, né? Aí eu falo, gente, eu sei que a intenção é boa, eu sei que a intenção é ajudar a igreja que não tem condições de comprar, a irmãzinha que não tem condição de comprar, mas nós não estamos ajudando. Porque se a gente pega um produto que é pago, que é vendido e dá de graça, quem vai ter dinheiro para pagar? Autor, ilustrador, revisor, diagramador, impressão, venda e distribuição. 8 etapas que eu que estou do lado de fora, não é? Estou enxergando. Quantas famílias são sustentadas através desses profissionais? Se eu pego esse material e começo a dar de graça, dar de graça, dar de graça, a pessoa não tem lucro no produto dela, ela para de fazer porque não valeu a pena, ela só perdeu dinheiro, ninguém está aqui para perder dinheiro, não é? O dinheiro não está nascendo no pé da árvore, a pessoa para de fazer. E aí a gente para de ter coisa de qualidade. E olha, comecem a observar. A gente tem autores excelentes para o Ministério Infantil. Mas eles começam a produzir material para o Ministério Infantil e, de repente, eles passam para EBD, passam para jovens, passam para adolescentes, passam pra... Por quê? Porque eles têm que sobreviver, eles têm que se manter. O nosso, eles vendem e a gente começa a passar de graça. A gente perde aquele bom autor. A gente perde aquela fonte boa de qualidade. E fica com coisas antigas, ultrapassadas, não é? Ou então fica dependendo de Google. Sendo que a gente podia valorizar os nossos irmãos que produzem coisas boas e honrar a lei, a Constituição brasileira, porque é crime a gente divulgar e dar de graça aquele material que é de venda, né? Então, eu entendo a intenção boa das pessoas, mas não podemos permitir, não podemos consumir aquilo que é vendido e é passado para nós de graça. A gente deve falar assim, não, irmão, muito obrigada. Esse aqui eu preciso ir lá na editora tal, tal, tal e comprar, que esse material é vendido, né? Porque senão, irmãs, a gente acaba ficando fadado a ter sempre as mesmas coisas, aquela mesma qualidade, aquele mesmo padrão. E outras áreas de ensino da igreja, outros ministérios estão produzindo coisas novas, estão avançando, estão com ferramentas digitais. A gente não tem aplicativo, a gente não tem site, a gente não tem quiz digital, entendeu? Por que que a gente não tem? Porque quando a gente começou a ter, a gente, ao invés de comprar, quis de graça. E aí a pessoa não tem como sobreviver. É claro que não é só isso que acontece, né? Eu estou dando um exemplo porque a gente está falando de literatura. Mas existem outros fatores também, mas sem dúvida, sem medo de errar. Eu falo para vocês que se nós pudermos, nós devemos mesmo comprar, valorizar
e agir dentro da lei. Por exemplo, hoje a gente compra revistas PDF, certo? A revista que eu escrevo mesmo para a União Feminina, a revista de Amigos de Missões, a revista Sorriso. Você compra a revista Sorriso PDF, R$ 8. E a lei permite que você faça a impressão daquele material para uso doméstico. Então, irmãs, quem não tem R$ 8? Por que que eu vou pegar de graça ou passar para alguém aquilo que eu comprei, né? E aí, o que que acontece? Quem revisa os textos que eu escrevo, quem ilustra os textos que eu escrevo, as horas que eu trabalhei para escrever, para criar as atividades para as crianças, o diagramador, o revisor, o site que a União Feminina mantém, pagando mensalmente, as distribuidoras, a divulgação, a gestora do Instagram, todo mundo trabalha para esse produto bom chegar para você por R$ 8. E você pode imprimir na sua igreja para usar na sua igreja, né? Então, não justifica, sabe? Muitas vezes não justifica. Eu sou sempre a chata dos grupos de WhatsApp. Quando cai alguma coisa lá assim que é pago, eu falo, gente, eu vou lá no administrador e falo, apaga lá, por favor, esse material é vendido, não é permitida a distribuição gratuita. E eu não faço isso só com os batistas, não, tá? Geralmente, as revistas que mais caem nos grupos de graça são as revistas da CPAD, da Assembleia de Deus, as revistas da EBD. Tem gente que tem a capacidade de colocar o acesso do Drive da CPAD, que tem todas as revistas do ano, de todas as faixas etárias. Eu fico para morrer, eu falo, Senhor, misericórdia. Não é que falta de cuidado com a literatura. Então, irmãos, essa é a escala de produção de uma literatura infantil. E nós precisamos de gente que escreva bem, nós precisamos de mais material para criança. Olha, hoje a gente tem nada praticamente para a criança autista, para a criança com transtorno de ansiedade, para a criança que sofre racismo, para a criança que sofre bullying porque está fora do padrão do peso, é obesa, né? Cor de pele, tipo de cabelo. A gente tem sobre, não para. Entende a diferença? Uma literatura infantil para criança, falar que ela é amada por Deus do jeito que ela é. Uma literatura cristã, bíblica, a gente não tem. A gente tem para orientar o adulto, para orientar a família. A gente tem para ferramentar o professor. Mas para a criança abrir aquele livro e ter prazer nele, encontrar bálsamo, cura para a alma dela, nós não temos. Então, nós precisamos de gente que escreva e que escreva bem. Nós precisamos de gente que encontre a alma e o coração da criança, que é sedento. E aí a BNCC fala sobre o hábito da leitura trazer satisfação de necessidades. Entende? Porque a criança precisava ouvir aquilo e Deus usou aquele livro para falar com ela. Olha que incrível, não é? Quantas vezes nós já fomos abençoados com a palavra, com uma leitura? Deus nos dá uma resposta de oração, Deus nos dá um acalento, Deus fecha uma ferida, Deus cuida de uma cicatriz, Deus consola num luto. É o poder da palavra. Então, a literatura cristã ela é um instrumento de Deus, mas nós precisamos de gente que escreva isso com temor do Senhor. Agora, para finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre a igreja, a família e os livros, tá? A gente pode observar que, tanto na igreja como na casa, no ambiente familiar, há espaço para os livros. Só que a gente encontra mais os livros aonde? Na escola. Não é verdade? Na escola. Muito menos em casa, muito menos na igreja. Então, é um cuidado que a gente pode ter de ter os livros à mão, ter os livros acessíveis para as crianças, na igreja, na família. Então, a gente orienta a família
e a gente oferece padrão, oferece modelo. Segundo, priorizar livros evangélicos, livros cristãos no ambiente eclesiástico, mas dar orientação para a família sobre aquilo que a gente aprendeu na aula anterior, que existem bons livros, especialmente nos clássicos, não é? De 300, 400, 200 anos estão aí. Então, eles são uma cultura, eles são uma riqueza para nós. Diferente de livros que fazem sucesso hoje, que falam que é bom para criança, Diário de um Banana, por exemplo, cheio de gíria, de palavra chula, de um comportamento mal recompensado, com tom de comédia, de riso, de brincadeira, não é? Nos livros clássicos, o rei corta a cabeça do criminoso, fica na prisão o cara mau, não é? Então você tem esse peso de valores morais. Então, priorizar os livros evangélicos cristãos no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, mas sem oferecer para a família a opção de livros literários, você pode estar dando uma orientação incompleta. Por quê? Porque a criança pode sim ter no seu momento de brincar acesso ao livro da Cinderela, não é? Do Pinóquio, enfim. E ali o pai e a mãe, a família cristã orienta. A família fala, né? A mentira não é legal, Deus não gosta da mentira, enfim. Terceiro, as histórias bíblicas, elas são adaptações para criança, da Bíblia para criança. Então, muitas vezes você pode e deve abrir a Bíblia e ler para a criança, Salmo 1, metade dele, não é? E do jeito que está ali, com a palavra que está ali. Ok, você está instalando um hábito, mas você pode usar adaptações, até mesmo para adulto hoje, gente, eles já fazem adaptações da Bíblia. A gente tem ali, por exemplo, a Bíblia, a mensagem, né? Ela não é a Bíblia traduzida, não é o escrito sagrado traduzido, é uma adaptação, é poetizar a coisa, né? Mas quando você vai fazer isso com um adulto, você fala, olha, se é seu livro de cabeceira, é melhor que não seja a mensagem. A mensagem é bom para você fazer estudo comparativo, ver como é que fala aqui, como é que fala na NVI, como é que fala na Bíblia Viva, na ARA, não é? Na Almeida Revisada. Tá bom, aí você tem comparativos, você tem comentários bíblicos, ok. Mas livro de cabeceira, a gente geralmente não usa, né, adulto, a mensagem, a gente usa a Bíblia. A criança, ela precisa ter acesso à Bíblia, mas ela pode ter essas adaptações, que foi o exemplo que eu trouxe da ovelha perdida, tá? É uma adaptação da parábola. E, por último, queria falar com vocês um pouquinho sobre a figura de Jesus. Vocês já viram que hoje Jesus é de vestido branco, de faixa vermelha, de pele clara, de barba e cabelo grande, marrom, não é? Então, essa é a figura do Jesus que a criança tem. Algumas igrejas, algumas linhas teológicas, eles não concordam de você ilustrar Jesus. E você vai encontrar algumas literaturas infantis cristãs onde o rosto de Jesus nunca aparece. É incrível, ele está sempre de lado, sempre de costas, não é? E fica aquele mistério sobre a face de Jesus. Eu não consigo falar para você, né, opinião de Flávio, o que é certo e o que é errado, mas eu preciso trazer para você que existe essa linha e esse posicionamento de pessoas que não concordam de você ilustrar Jesus, de você dar um rosto para Jesus, não é? Especialmente esse Jesus, que ele é replicado, 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 e a criança acha que Jesus é vestido branco, faixa vermelha, pele clara, cabelo longo, marrom, barba e um semblante muito bonito. Eu não vou falar para você se é certo ou errado, mas preciso te dar essa informação e esse conhecimento. Existe uma linha que discorda veementemente de darmos uma cara para Jesus nas literaturas infantis, né? Cada um tem o seu argumento, cada um tem a sua ideologia, cada um tem a sua crença. São igrejas sérias, são denominações sérias, mas eu só acho que isso é um pormenor,
sabe? Acho que não vale a pena brigar por causa disso. Se dá um rosto, se não dá, se era assim, se era assado, se é Natal, dezembro, março. Eu gosto muito de fixar na simplicidade da criança, sabe? Eu não vou tirar a criança do mundo, ela tá vendo a árvore de Natal para todo lado, tá vendo Papai Noel, eu vou falar para ela, olha, eles celebram assim, 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 mas essa data é o nascimento de Jesus, que a gente celebra. A gente escolheu essa data para comemorar o dia que Jesus nasceu. Ele é o nosso Salvador. Cada estrela que você vê brilhando na árvore, você lembra da estrela de Belém. Cada bolinha que você vê colorida, você lembra que Jesus é que pode colorir a sua vida. E vou usando as coisas para falar de Jesus para ela. Porque a criança, ela é simples, ela é essência. Esses mimimis, assim, essas explicações pequenas, menores, muitas delas fundamentadas, com fundamento correto, a gente sabe disso, não é? Mas nós não vamos confrontar com famílias na igreja, sabe, gente? Se a família fala não celebra o Natal, ok, eu não vou tentar convencer aquela família, porque ela também está certa. Jesus não nasceu em dezembro. Então, nosso papel de educadoras, de orientadoras, é trazer essência e simplicidade. A essência é: Jesus nasceu. Ele é o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar do pecado, do domínio do pecado, para nos libertar do domínio do pecado. E algumas pessoas escolhem março para celebrar, outras escolhem em dezembro, mas o importante é a gente celebrar e agradecer a Deus, porque Ele mandou Jesus. Sabe, gente? Não quer botar a criança para estudar sobre isso em dezembro? Ok, pega o material, guarda. Em março você estuda com ela. É porque a gente manda o material para o lar. Em março você estuda com ela. Sempre respeitar a família, o posicionamento da família, orientar, né? E, basicamente, a gente se posiciona sempre, porque a gente também não pode se omitir, mas sem confrontar ninguém, sem causar divisão. A gente está aqui para andar juntos, a gente é igreja, né? E quando se trata de literatura infantil, nós orientamos a família priorizar a Bíblia, nunca abrir mão da Bíblia, usar histórias bíblicas adaptadas para cada faixa etária e fazer investimentos em outras literaturas que tragam valores morais, que estejam alinhados com a nossa cosmovisão. E aí a criança, então, tem a bênção, o privilégio de ter um hábito bom instaurado na sua rotina, que vai trazer vários benefícios, qualidade de vida, desenvolvimentos e etc. Deus abençoe vocês grandemente, que vocês sejam bênção na vida das crianças, das famílias. Quem sabe eu esteja aí diante de grandes autoras, não é? Para a glória de Deus.